Estúdio Correio. Entrevistas, debates e comentários com informalidade, inteligência e informação. Apresentação: Bruno Protásio e Eduardo Vieira. Voltamos com a segunda parte da entrevista do Voz Online com Ricardo Moresi e você vai conferir a partir de agora. Essa participação, digamos assim, nas rádios em Palmeira dos Índios e Arapiraca, como foi a formação e a prática mesmo do Ricardo Moresi? Olha, no jornalismo, já então jornalista, como foi que aconteceu? Só para fechar essa questão de Arapiraca, eu passei 2 anos em Arapiraca, depois eu voltei para Palmeira e comecei a trabalhar na rádio, onde eu não tive oportunidade de trabalhar. Apareceu uma oportunidade, eu voltei para a rádio, fui para Palmeira e em Palmeira eu fiz de tudo, de narração de desfile, a festas, a todos os eventos que existiam em Palmeira. Foi na época de que se narrava até velório também? Não cheguei a narrar velório, mas em todas as festas, abertura de shows e todas as possibilidades de experienciar o rádio, transmissão de micaríndio, por exemplo, eu fiz várias enquanto o micaríndio existia. Enfim, a gente experienciou bastante. Eu tive a oportunidade de trabalhar com pessoas que tinham uma boa vontade incrível de me explicar tudo, de me dar a oportunidade de experienciar, de fazer. E aí na década de 90, no meio da década de 90 e 96, eu vim para Maceió, porque surgiu uma oportunidade na Rádio Cidade, aqui, quando a Rádio Cidade existia. E vim para cá e fiz um teste na Rádio Cidade e fui aprovado. E aí, acho que o meu coração quase que explode de alegria, porque a Rádio Cidade, para mim, sempre foi o sinônimo de rádio que eu queria trabalhar. Luciano que o diga, né, Luciano? Você estava falando que embalou. Eu sempre fui fã, embalou aí uma boa parte da minha infância e adolescência ali, né? Da minha adolescência também, não vou dizer infância não, viu? Mas foi adolescência. Assim. E foi um baque muito grande quando... Perdemos a Rádio Cidade. Não é que perdeu, né? Teve uma alteração aí da programação, foi adquirida por outros proprietários, enfim, mas marcou realmente história no Rádio Alagoana ali. A Rádio Cidade, na verdade, lá, eu lembro quando eu morava em Palmeira, tínhamos um grupo de amigos, a gente conseguiu instalar uma antena lá, que a gente conseguia ouvir a rádio em determinada posição. Se o vento não tivesse muito forte, a gente conseguia ouvir a rádio. Então a gente ficava ouvindo a Rádio Cidade, e a Rádio Cidade era aquilo que a gente gostaria de fazer. E quando eu me vi aqui sentado na mesa da Rádio Cidade, ouvindo as vinhetas da Rádio Cidade, e eu fazendo locução, e ao mesmo tempo operando, trabalhando sozinho, eu ficava, o meu horário inteiro era ouvindo as vinhetas. Cidade, cidade, querendo, né, saber se realmente era eu que estava fazendo aquilo. Então quando foi aí no 98, 99, a Rádio Cidade foi vendida, eu era funcionário da rádio, e a rádio passou para a mão de outros donos e acabou mudando a programação. E não vou entrar no mérito dessa questão, acabou mudando a programação. Hoje é uma programação diferenciada. Eu continuei funcionário da emissora até o início de 2014, até o início desse ano. No final de janeiro desse ano, eu fui demitido da emissora depois de 17 anos lá trabalhando na antiga Rádio Cidade. Aí, quando eu estava na Rádio Cidade, que houve essa mudança, que a rádio foi vendida para outros proprietários, o que foi que eu fiz? Eu quis fazer jornalismo. Eu queria fazer comunicação. Inicialmente, eu tentei 2 vestibulares sem estudar, achando que eu era superdotado, que eu iria passar no vestibular sem precisar estudar. Não passei. Levei bomba em 2 vestibulares. E aí, fui para um 3º vestibular, estudei e consegui passar. Comecei a cursar jornalismo em 2000. Em 2004 eu concluí o curso, na verdade. O que é que você pode falar dessa união da experiência do rádio com essa nova fase, né, do jornalismo e fazendo, porque tem essa grande relação do rádio e jornalismo. Como é que foi isso? Olha, o rádio é uma escola fantástica. Aqueles que porventura têm a oportunidade de experienciar no rádio,
se ele for trabalhar em telejornalismo, ele vai se dar bem pelo poder do improviso que o rádio proporciona às pessoas. A gente percebe, por exemplo, vou citar um exemplo aqui de uma pessoa que eu presenciei. Eu estava, à época, o âncora da TV Pajuçara chamava-se Nivaldo Decilo, que hoje ele está na Band. Hoje é repórter esportivo da Bandeirantes Nacional, né? Isso, exatamente. O Nivaldo Decilo era o âncora de um telejornal da TV Pajuçara. E simplesmente o TP caiu, o teleprompter caiu, e o Nivaldo conseguiu improvisar, que quem estava em casa não percebeu que aquilo ali tinha acontecido naquele momento. Ele improvisou, ele conhecia sobre a cabeça que ele estava fazendo e saiu tranquilamente. Se o Nivaldo não tivesse o poder do improviso, ele jamais iria conseguir fazer aquilo. E por que eu falo isso? Você percebe muitas vezes que quando o TP cai, a maioria dos apresentadores baixa a cabeça ou então entra logo da TV e ele fica sem falar nada. Meio condicionado. Exatamente. Aquilo, dependendo, né, do TP. Exatamente. Então eu acho que o rádio dá esse poder de improviso e isso é fundamental. É claro que o improviso ele não pode estar embasado na irresponsabilidade. Isso não pode acontecer. Ô Moraes, inclusive os grandes apresentadores hoje do domingo na televisão brasileira saíram do rádio, né? Exato. O Fausto Silva era repórter esportivo, né? Que hoje faz o Domingão do Faustão na Globo. Aquele apresentador do programa da TV Record também saiu do rádio, né? O Geraldo Luiz. Temos o Heródoto Barbeiro também, que apresenta. Ou seja, muitos apresentadores saíram, inclusive, para o entretenimento e eles usam esse improviso hoje para meio que travar aí essa guerra de audiência do domingo, né? E o rádio, vocês já devem ter lido sobre isso, vocês são muito jovens e tal. O rádio, até a década de 50, o rádio surgiu na década de 20 aqui no Brasil, e até a década de 50 o rádio foi senhor absoluto. Quando a TV surgiu, boa parte dos profissionais migraram do rádio para a televisão, mas usavam a linguagem do rádio na TV, porque a linguagem da TV ainda estava passando por um processo de formatação. Então o rádio foi escola para muita gente, o rádio ainda é escola para muita gente. Eu fico super feliz em ver... O rádio está sendo nossa escola. Isso é ótimo, eu fico super feliz em ver que pessoas que estão no processo de graduação se interessam pelo veículo rádio. Porque o fato de vocês se interessarem pelo veículo rádio vai fazer com que vocês se deem bem no rádio, se deem bem na TV ou qualquer outra mídia que vocês escolham para fazer. Então é importante, vocês estão aqui, vocês estão lidando com um produto, esse produto está sendo exibido em broadcasting, em sinal aberto para as pessoas, vocês estão exibindo isso nas suas redes sociais, vocês estão exibindo isso no canal, em outro canal que vocês têm, que é por meio do SoundCloud, enfim, então vocês estão experienciando fotografia, vocês estão experienciando texto, vocês estão experienciando o poder vocal de cada um de vocês, vocês estão entendendo como é que funciona o processo de respiração usando o diafragma, muitas vezes até sem estar percebendo esse processo de utilização, mas vocês estão trabalhando respiração, vocês estão trabalhando dicção, vocês estão trabalhando entonação, impostação, enfim, colocação vocal. É uma segunda faculdade. Exatamente. Né? Então, isso é importante porque se vocês não experienciarem isso agora, quando vocês chegarem ao mercado, vocês não vão ter tempo para fazê-lo. Verdade. Pois é, então, para você ouvinte que ligou o rádio agora na CBN, nós estamos conversando com um professor, radialista, jornalista, descobrimos que ele é até cantor, Ricardo Moresi, e vamos agora conhecer um pouquinho do Ricardo Moresi, escritor. Ricardo, tem alguns livros que você participou, como História do Pensamento Comunicacional Alagoano, né, percepções acerca do livro Pensar e Comunicar, da América Latina. Fala um pouquinho para a gente como é o Ricardo Moresi, escritor, na área de comunicação, de jornalismo também. Olha, eu sou atribulado, na verdade, né? Brincadeira. Mas eu acho que todo jornalista é um pouquinho assim atribulado. Vê só, esse livro, História do Pensamento Comunicacional Alagoano, é um livro do professor José Marques de Mello,
que é o nosso primeiro doutor em jornalismo do Brasil. O professor Zé Marques de Mello é natural de Santana do Ipanema, nasceu em Palmeira dos Índios, a família dele é de Santana do Ipanema. Esse é um trabalho do professor, é uma produção do professor com participações de outros professores. Eu li o professor Zé Marques de Mello, e leio ainda o professor Marques de Mello, quando estava na graduação, por indicação da professora Magnólia Rejane. Então a professora Magnólia indicava livros do professor Zé Marques, e eu jamais na minha vida imaginei que iria conhecer o professor Zé Marques, muito menos tomar café com ele, tomar suco, bater papo, falar sobre produção intelectual. E muito menos também ler 400 páginas no livro dele e fazer uma crítica em 8 páginas. Realmente não imaginava que essa possibilidade ela iria acontecer. Mas quando o professor me chamou para participar, junto com a professora Rossana, com a professora Lídia, professora Magnólia, a participar desse livro sobre o pensamento, a história do pensamento comunicacional alagoano, eu comecei com a incumbência de escrever 2 textos e acabei escrevendo 14 textos nesse livro. Esse livro ele aborda a história de quem já pesquisou comunicação no estado de Alagoas. Então, é um livro bem interessante, foi lançado em 2013. Esse livro é parte do projeto chamado Pensacom Brasil. Temos alguns escritores de outros estados também na organização do livro? Também. Temos a professora Sônia, que é de São Paulo, tem o Yuri Parente, enfim, uma série de professores que participaram desse livro. Inclusive, esse livro foi um dos livros que eu dei para o Abdias, lá durante o Caeté, né? Durante o Caeté eu tive a oportunidade de ministrar uma oficina, e aí eu levei um livro e fiz um sorteio, e coincidentemente o contemplado foi o Abdias. Em relação ao livro que você falou, Percepções acerca do Pensar e Comunicar a América Latina, esse Pensar e Comunicar a América Latina é um livro do professor Zé Marques de Mello, e a Intercom, que é a Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação, tem um projeto chamado Fortuna Crítica de José Marques de Mello. O que é o projeto Fortuna Crítica José Marques de Mello? Autores são convidados pelo pessoal da Intercom, que organiza a revista Fortuna Crítica José Marques de Mello, e eles enviam um livro para você ler o livro e escrever uma crítica sobre aquele livro. Eu recebi o livro Pensar e Comunicar a América Latina, do professor Zé Marques, que tem 400 e poucas páginas, e tive que ler esse livro e construir uma crítica com 8 páginas, que é um capítulo desse livro, que é a Fortuna Crítica 3, que foi publicada. Esse é de 2013 também? 2013. Temos a Fortuna Crítica 4, que tem um outro texto meu, também sobre o professor Zé Marques de Mello, que está no prelo ainda para ser publicado, que deve estar saindo ou até o final do ano ou no comecinho do ano que vem. Era até sobre isso que eu queria saber. Tem algum livro também, professor escritor, que está sendo gerido aí, prestes a parir, né, prestes a nascer? Pronto, o Fortuna Crítica 4, certo. José Marques de Mello, tem um texto meu também, que deve estar saindo até o começo do próximo ano. Não sei se até o final do mês vai dar tempo, que me disseram que está num processo de revisão, e como a Intercom trocou a sua direção, a direção da Intercom assumiu agora recentemente, agora no mês de setembro, outubro, eu tive num congresso nacional da Intercom, que foi em Foz do Iguaçu. Tive a oportunidade de apresentar 2 textos, 2 trabalhos meus que foram aprovados, um aprovado com o professor José Wagner Ribeiro, que é da UFAL, e outro aprovado com a professora Lídia Ramires, que também é da UFAL. E aí, nesse Congresso Nacional, houve a mudança da direção da Intercom. Então, a última informação que eu recebi é que o livro está
passando por um processo de revisão e deve estar sendo lançado, se não esse ano, no comecinho do próximo ano. Então, com toda essa bagagem acadêmica e até experiência profissional, o currículo Lattes deve estar bem preenchido, né? Eu encaro o currículo Lattes como pia com pratos. Explico. Eu nunca deixo juntar pratos na minha pia. Eu nunca deixo juntar certificados sem colocar no Lattes. Por exemplo, eu estou aqui com a declaração que eu recebi de vocês de que estou aqui para essa entrevista. Assim que terminar a entrevista, eu vou colocar essa declaração e vou esperar só o link do SoundCloud para também inserir no meu Lattes. Então, tudo que eu faço, tudo aquilo que eu produzo, eu já coloco no Lattes imediatamente. Procuro manter o meu Lattes extremamente atualizado, porque a gente nunca sabe quando vai precisar do Lattes. E quando se precisa, ele tem que estar atualizado. Todas as minhas declarações, certificados, participação em curso, tudo isso está escaneado em PDF, salvo numa pasta no meu computador. Se eu precisar, eu vou imprimir o meu Lattes e vou imprimir todos os meus certificados já na ordem do Lattes para encadernar e entregar, porque tudo que eu disponibilizo no meu Lattes, eu tenho que ter a prova de que realmente eu fiz Aconteceu, aquilo. Né? Por exemplo, eu tenho um capítulo de livro escrito chamado Panorama do Rádio em Maceió, que está dentro do livro Panorama do Rádio no Brasil, que é organizado pela professora Naí Prata. Se eu disser no meu Lattes que eu escrevi o Panorama do Rádio em Maceió e eu não tiver, por exemplo, o livro para provar que eu escrevi ali, isso descredibiliza o meu Lattes, claro, e toda a informação que eu disponibilizo no Lattes eu tenho que ter comprovação. É isso mesmo, professor, estamos entrevistando aqui, na realidade já chegando nessa reta final, já para encerrar, porque quando a conversa é boa, Luciano, Rivadavia, a gente fica aqui rápido, né? Ouvindo o professor Ricardo Moresi e ficamos realmente muito felizes de ver que o seu currículo é um currículo vasto, um currículo amplo e, sobretudo, professor, que você é uma pessoa que se mantém atualizado, uma pessoa que se mantém atualizada. Eu queria saber, para encerrar, professor Ricardo Moresi, qual a avaliação que você faz do radiojornalismo aqui de Alagoas? Existe algum sonho que você gostaria de ver acontecer e que ainda não acontece? Ou o que poderia ser feito no cenário para melhorar? Qual a sua avaliação? Olha, é o seguinte, eu acho que o radiojornalismo local ele precisa ganhar musculatura, e só se ganha musculatura com investimento. Os proprietários não, porque na verdade as pessoas não são donas de concessão. A concessão é do país, as pessoas administram concessão. As pessoas têm que ter, o povo, a rádio é de fulano de tal. Não é. A rádio é da nação, ele administra uma concessão que pode perder essa concessão a qualquer momento. É claro que eu nunca vi nenhuma notícia de que alguém perdeu concessão nesse país. Mas as pessoas que têm a administração das emissoras de rádio deveriam enxergar o jornalismo, o radiojornalismo com outros olhos. A partir do momento que as pessoas enxergarem o radiojornalismo com outros olhos, investirem, colocarem pessoas qualificadas com capacidade de desenvolver um jornalismo de outra forma, o rádio vai ganhar muito mais musculatura, ele vai ganhar muito mais adesão, e é isso que vai fazer a diferença no radiojornalismo. Quem quiser falar com o Ricardo Moresi, conhecer um pouco mais das suas publicações, dos seus livros, ou bater um papo, você tem um Facebook, né? Quais são os caminhos para encontrar o Ricardo? Olha, você pode me encontrar no Facebook, Ricardo Moresi, no Twitter, Ricardo Moresi, no Instagram, Ricardo Moresi. Enfim, eu não tenho grandes dificuldades para ser encontrado. Para ser encontrado, né? Acho que é muito fácil poder bater papo comigo. Quando tem algum evento, eu vou para todos os eventos. Se eu puder participar, eu vou. Recentemente teve um evento de rádio lá na UFAL, inclusive indicação sua, de Luciano, e eu fiz questão de ir lá ouvir o pessoal da antiga do rádio aqui, que eu adoro ouvir falar sobre rádio, e para mim é sempre uma experiência interessante. Enfim, sou funcionário público, além disso, sou funcionário da Secretaria Estadual de Educação e trabalho lá na assessoria de comunicação, então não tem grande dificuldade para me encontrar. Então, quero agradecer aqui a parceria de sempre da equipe Voz Online. Luciano, obrigado por interagir conosco. Grande abraço, Abdias, grande abraço a todos os ouvintes. Obrigado, professor Ricardo Moresi. Mais do que uma entrevista, é uma aula
de radiojornalismo aqui para todos nós, né? Obrigado, Rivadavia, a nossa querida integrante aqui do Voz Online. Aprendemos muito com o professor Ricardo Moresi hoje. Mais uma aula, viu? Pois é, entrevistamos aqui professor universitário, escritor, radialista, jornalista Ricardo Moresi e também repórter, funcionário público, repórter na assessoria de comunicação da Secretaria de Educação. Muito obrigado, professor, pela sua entrevista. Eu que agradeço, deixo um grande abraço para vocês, obrigado pela oportunidade e espero poder contribuir sempre que possível. O que vocês precisarem, estou sempre à disposição. Um grande abraço para vocês e para todos os ouvintes aqui do Voz Online. E agradecer também pelos livros, né? Ele que também é um suporte para a gente, Ricardo Moresi. Fomos presenteados mais uma vez aqui pelo professor Ricardo Moresi, ele que sempre é um grande incentivador da equipe Voz Online, está sempre conosco, que é uma honra e um prazer para a gente ter esse registro com você, professor. Só uma última indicação, eu deixo para vocês uma indicação de um artigo meu que foi apresentado agora recentemente em Foz do Iguaçu com a professora Lídia. Vocês procurem lá Intercom, Anais 2014, vocês vão encontrar um artigo meu lá chamado Gazeta FM Maceió, da entrada tardia no cenário nacional de radiodifusão à adequação a novas tecnologias e programação musical popular. O último artigo que a gente escreveu sobre rádio, que foi apresentado agora no 37º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação em Foz do Iguaçu. Muito bem, já está anotado, o registro feito. Mais uma vez, obrigado, professor. Tchau, tchau. Um abraço. Muito bem, muito obrigado a todos vocês que acompanharam o Estúdio Correio desse sábado. No próximo sábado estaremos de volta com mais entrevistas e mais informações. A todos vocês um bom final de semana. A programação local da Rádio CBN volta na segunda-feira a partir das 8h30 da manhã. Fique ligado, bom final de semana, um grande abraço e até mais. Estúdio Correio. Entrevistas, debates e comentários com informalidade, inteligência e informação. Apresentação: Bruno Protásio e Eduardo Vieira.